Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta reflexão semanal. Vamos dar o início então com o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, humildemente vos suplicamos, assim como o vosso Filho único, revestido da natureza humana, foi hoje apresentado no templo. Fazei que, também nós, possamos nos apresentar diante de vós com os corações purificados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício de 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada quando jovem. Tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, o Senhor. Este evangelho deste domingo, já como eu falei semana passada, está baseado nos escritos de São Lucas. E Lucas, então, nesse trecho, ou nesse evangelho, ele escreve a Teófilo, que é de uma determinada igreja ou de uma comunidade que está nascendo, uma comunidade cristã. E o evangelho nada mais é do que um escrito que esses evangelistas decidiram escrever para animar aquela determinada comunidade. Então Marcos escreve para uma comunidade, Lucas escreve para outra comunidade e da mesma forma Mateus escreve para outra comunidade e João, que estava lá em Éfeso, que atualmente é ali na Turquia, João escreve para a comunidade de lá, que nós vimos na semana passada. Mas Lucas escreve a Teófilo dirigido a uma determinada comunidade com os acontecimentos, ou o pensamento, ou o entendimento daquela comunidade. Por isso que os evangelhos, eles tocam mais ou menos nos mesmos assuntos, porém cada um
enfoca ou mostra uma situação um pouquinho diferente e ressalta alguma coisa, porque aquilo vai fazer sentido para aqueles que estarão ouvindo a carta que foi dirigida para ele ou os escritos que foram dirigidos para aquela determinada comunidade. E neste trecho do Evangelho de hoje, Lucas quer mostrar esse sentido, né? Que Jesus vai ser apresentado ao templo. E quando a família de Jesus chega lá e para apresentar o menino ao templo, já é um costume dos judeus, muita coisa já se fala de Jesus. Esse é aquele que vai trazer boa nova, esse é aquele que vai mostrar os caminhos de Deus. Por quê que muita gente já fala isso? Todo o Antigo Testamento relata a história desse povo de Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó, o Egito, que ficaram escravos no Egito, depois saída da terra do Egito, entrado na terra prometida, e todos os acontecimentos que vão marcando a vida desse povo, vão mais ou menos forjando um pensamento, e aí um pouco antes da vinda de Jesus, não é nem um pouco antes, foram uns 400 e tantos anos antes da vinda de Jesus, esse povo judeu se torna escravo do povo da Babilônia. E lá permanecem por um determinado tempo e ali sofrem muito porque eles são levados da terra onde eles nasciam para a Babilônia e lá tinham que trabalhar como escravos. Num determinado tempo, quando os assírios tomam a Babilônia, eles deixam o povo de Deus voltar para a terra que era deles, ali em Jerusalém e tudo mais. Como o templo foi destruído e tiveram que reconstruir, houve muito sofrimento e muito desânimo na vida desse povo. Aí muitas pessoas escreveram, e os profetas também animavam o povo, dizendo que viria um Messias, um prometido, para resgatar esse povo desse sofrimento, porque Deus nunca abandonou o povo. Os profetas ressaltavam muito isso e muita gente escreveu. A Bíblia é recheada de acontecimentos assim, de escritos dessa forma, muito mais no Antigo Testamento, anunciando a vinda do Messias. E agora, quando esse menino é apresentado no templo, é exatamente isso. Muita gente que conhecia as Escrituras já começa a falar: esse é aquele que os profetas disseram, que os profetas anunciaram, esse que vai resgatar o povo de Deus. É esse Jesus que é esperado. E Maria fica só observando e guardando todas essas coisas em seu coração. Por quê? Porque é esse sentimento de mãe que já começa a perceber a grandiosidade dessa pessoa que está ali agora sendo apresentado no templo, que realmente é a presença de Deus na terra. Essa fé nesse menino que está sendo apresentado no templo e que depois vai trazer toda esse evangelho, essa boa nova, essa vida que deve ser transformada, essa maneira de ser do povo que precisa ser encaminhada para um jeito certo de viver os ensinamentos de Deus, que agora, a partir de então, começará a ser escrito ou descrito e ensinado pelo Deus vivo, para que todos saibam como é que se deve viver realmente a vontade de Deus neste mundo. No Antigo Testamento tem-se uma ideia de como deve ser isso. A partir de então, os ensinamentos de Deus serão feitos
através do seu Filho Jesus. Então já não há mais que interpretar, há mais que entender e seguir. Paulo, será que se Jesus viesse hoje, ele seria entendido como foi entendido naquela época? Creio que hoje ainda menos do que era. As pessoas hoje, principalmente hoje, que a gente vive, né, um fenômeno que os sociólogos chamam de pós-verdade, onde cada um acredita na sua própria, mesmo que tenha provas contra o que está sendo disseminado, eu veria que menos do que foi aceito na época em que Jesus viveu. Mas ainda assim teria uma boa, não um time, mas seguidores ali, né, para usar a linguagem atual, os seguidores para levar a sua mensagem. Mas com o portfólio que a gente tem, com a Bíblia recheada que a gente tem, ultimamente a gente ainda tem feito um bom proveito do que tem sido passado de Jesus para nós. E esperar um Messias, esperar a salvação, é não se basear em nós, não se basear nos homens, não se basear nessa falsa verdade que a gente vive. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, o melhor de Deus virá. Oremos. Por este sacramento que recebemos, Senhor, completai em nós a obra da vossa graça, como correspondestes à esperança de Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher o Cristo. Concedei também a nós que, caminhando ao encontro do Senhor, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixa Deus sonhar em ti. Vamos pedir então que Ele nos abençoe nossos familiares, parentes e amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e comentar aqui embaixo. Não deixe mesmo de compartilhar, porque assim cada vez mais a nossa pastoral cresce.